Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia e aqui eu conto relatos estranhos, sobrenaturais e sem explicação. Então, bora pro relato? Essa história aconteceu com a Elisângela. A Elisângela conta que ela sempre foi apaixonada por bonecas e ela tinha mais de 40 bonecas, todas organizadas em prateleiras no seu quarto. Diz ela que colecionava como um hobby. E ela tinha boneca antiga, boneca nova, de porcelana, de tudo quanto era tipo. E diz ela que era apaixonada. E a Elisângela diz que sempre dormiu com uma luminária acesa dentro do quarto. Em uma noite, ela acordou de madrugada ouvindo um barulho como se fosse alguém se arrastando. Diz ela que abriu os olhos e viu, gente, 3 bonecas no chão. 2 delas em pé, andando em direção à cama, e uma arrastando a perna perto do guarda-roupa. Diz ela que as bonecas andavam todas desengonçadas, com os braços, balançando, a perna, a cabeça torta, bem desengonçada mesmo, e indo em direção à cama dela. Diz a Elisângela que tentou gritar, mas não conseguia de jeito nenhum. A voz não saía. E ela ficou ali olhando aquela cena bizarra. As bonecas caíram no chão e parou, simplesmente parou. E a Elisângela diz que neste momento, gente, ela saiu do quarto correndo, trancou a porta e bateu no quarto da mãe dela, que ficava em frente. Entrou, contou para a mãe riu dela, falou que ela sonhou e que onde já se viu uma mulher naquela idade com medo de boneca. A Elisângela falou assim que no outro dia de manhã colocou todas num saco de lixo desses preto e colocou na rua. Diz ela que não deu 10 minutos, alguém já tinha carregado as bonecas e que ela não quis ficar com nenhuma delas. Que o pânico dela, gente, foi demais. E hoje em dia ela tem muito medo de boneca e não quer saber de mais nenhuma. E aí, gente? É bem tenebroso, né. A história da Elisângela, me lembrou algo que aconteceu comigo. Quando eu era criança, a minha prima, que morava do lado da minha casa, me deu um boneco. Era o Chuck, o boneco assassino. Gente, eu cheguei com aquilo em casa, a minha mãe olhou e falou assim: "Juliana, que boneca horrorosa é essa?". E na hora minha mãe ainda falou: "Eu não gostei desse boneco não". E ela perguntou para minha prima, né, que era mais velha do que eu, e perguntou: "Por que que você deu esse boneco para Juliana?". Ela falou: "Ah, tia, eu não gosto dele não, eu acho ele estranho". E beleza, né. Eu fiquei toda eufórica com ele, e eu tinha uma prateleira de madeira em cima da minha cama. E aquelas prateleiras, gente, que é de pendurar, que tem as cordinhas de sisal, e eram 4 prateleirinhas. E eu coloquei ele ali, junto com as minhas outras bonecas, né, e, bom, de madrugada, eu não sei por que eu acordei. E eu vi, gente, ele trocando de lugar com uma outra boneca que eu tinha, a Ana Paula, que é aquelas bonecas careca que só tem um cabelinho de lado, corpinho de pano, o resto tudo de plástico. E eu fiquei, muito assustada, eu dei um grito, eu acordei todo mundo. Minha mãe foi lá, falou pra mim que era um pesadelo também, assim como a mãe da Elisângela, mas eu tenho certeza do que eu vi. E no outro dia de manhã, ele não estava mais lá. Perguntei pra minha mãe se ela tinha jogado ele fora, ela falou que não, meu pai falou que não, todo mundo falou que não. E sustentam até hoje que não jogaram fora. Eu acho que jogou, gente. E eu fiquei com medo dele. Da Ana Paula, que eu vi ela se mexendo também, né, eu não fiquei com medo, eu continuei brincando com ela, ela era a minha boneca preferida, né, continuei brincando com ela normal, mas eu morria de medo do Chuck voltar a influenciar as outras, né. Gente, é é muito bizarro quando você tem uma experiência desse tipo com uma boneca, viu.
Eu acho, assim, que de experiência com boneca, acho que essa foi a única, eu não tenho lembrança de ter tido outra, né, mas eu acho que foi a única e foi a pior. Foi a pior que eu poderia ter tido. Bora para a próxima história. A Renata conta que ela foi promovida a chefe de setor. Era uma posição a qual ela buscava há mais de 3 anos. Porém, tinha uma pessoa da equipe dela, a Carla, que também queria muito alcançar aquela posição, mas se mostrou ali tranquila, compreensiva, né? E a Renata ganhou uma sala só para ela. E ela começou ali a ajeitar as coisinhas dela e logo a Carla apareceu. A Carla deu para Renata um pequeno vaso de espada de São Jorge, daquelas espadas de São Jorge mini, e falou para Renata: "Renata, é um presentinho para te proteger, para te livrar de toda maldade, toda inveja, te trazer sorte, prosperidade". A Renata achou fofo tanto o gesto quanto o vaso e colocou ali do lado do computador dela. Com o passar dos dias, a Renata começou a cometer pequenos erros dentro da empresa. Algumas reuniões eram um fracasso, o chefe olhando torto para ela e ela começou a brigar com o marido dentro de casa. Diz ela que eram brigas muito feias e, assim, banais, por nada. E logo ela começou a ficar fraca, sentia muita dor nas costas, tudo que comia voltava, e o pior de tudo para ela foi a dor de cabeça. Diz ela que era tão intensa que ela não conseguia nem raciocinar. A Renata precisou se afastar do trabalho. Enquanto a Renata se afastou, quem ficou no cargo ali temporariamente foi a Carla. E a Renata, gente, ela falou que estava mal, viu. E passado uns dias, o chefe da Renata ligou para ela. Renata falou: "Pronto, vou ser demitida, ou se não vão colocar outro no meu lugar", a Carla, por exemplo, definitivamente. Mas o chefe começou a fazer umas perguntas para ela bem estranhas. "Renata, você ganhou alguma coisa aqui dentro da empresa? Alguém te deu alguma coisa para comer?" A Renata falou que não. E ele falou: "É importante você lembrar". A Renata, então, ficou ali pensando e lembrou do vaso. "Ah, eu ganhei um vaso da Carla, tal". E ele, gente, começou a falar. E ele disse para Renata: "Renata, você sabe que eu sou um pouquinho mais reservada, eu não costumo falar muito ali da minha vida pessoal, mas eu sou um bandista e eu frequento terreiro. Eu não consigo ir sempre, mas pelo menos uma vez a cada 2 meses eu apareço por lá. E lá foi me dito que tem um trabalho dentro da minha empresa. E a única pessoa que tá muito mal é você. E logo depois da promoção, você não acha isso estranho?" A Renata começou ali ligar os pontos e falou: "É verdade". E ele convidou a Renata para ir no centro com ele. Ela topou, os 2 foram. Chegando lá, uma entidade falou, para ambos ali, que o trabalho era para destruir a carreira, o relacionamento e a saúde da Renata. E foi feita ali com muita inveja, muito ódio, e que dentro daquele vaso de planta era terra de cemitério, ou seja, o que sustentava aquela planta viva era terra de cemitério, gente. E a entidade pediu para eles levarem o vaso lá da próxima vez, né, que fossem, e o mais breve possível. No outro dia, gente, aqui eu tô até tremendo, aqui tá muito frio. No outro dia, a Renata foi para a empresa e ela e o chefe procuraram esse vaso na sala e não encontravam em canto nenhum. Era para estar na mesa da Renata, né? Mas não, não estava. E o chefe, por intuição, falou para eles olharem atrás do armário. Era um armário, gente, desses escolar, esses armários de aço, pesado, cheio de arquivo.
e eles arrastaram o armário e o vaso estava atrás. Eles levaram, né, até o terreiro, lá foi desfeito, todo o trabalho, e a Renata disse que depois disso ela melhorou muito rápido. Bom, ela voltou, né, e o chefe tinha falado para ela que ia deixar ela resolver o assunto, que ele não ia mandar a Carla embora, que ela resolveria, né. E ela chegando lá, chegou ali primeiro, né, esperou a Carla chegar, a Carla apareceu, ela chamou na sala dela, e ali ela falou, né, que estava fazendo o desligamento da Carla. A Carla argumentou, tentou se defender. A Renata, profissional do jeito que ela é, em momento algum ela falou que descobriu sobre o trabalho, né. E a Carla ficou ali: "É, mas eu até te cobri enquanto você estava doente, é muita ingratidão da empresa", coisas desse nível, né. E a Renata ali falou assim: "Não, não vou dar nem bola", simplesmente dispensou a Carla ali e nunca mais teve notícias, nunca mais teve notícias da Carla e pretende continuar assim. Gente, vamos lá. Se você notou que uma pessoa tem inveja de você, ou você conquistou algo que a pessoa queria muito, não aceita o presente. Às vezes, não tem um trabalho ali. Eu não tô falando que a gente tem que desconfiar das pessoas, tá? Mas eu tô querendo dizer que nem todo mundo quer o nosso bem, não é verdade? Às vezes você ganha ali um presente. A pessoa pode até não ter feito nada, mas aquele sentimento que ela tinha quando comprou aquilo ali ou deu, aquilo ali importa demais. Vocês não têm ideia do quanto um objeto é poderoso, gente. Um objeto, uma comida, qualquer coisa desse tipo, é energia pura, gente. Às vezes, um chaveiro que você ganhar ali de uma pessoa que ela não está bem e que ela não quer o seu bem, gente, pode acabar com a sua vida, detonar, é sério. Então, Renata, que bom que deu tudo certo e que chefe é esse, hein? Maravilhoso. Ele descobriu, ele resolveu, né, seu problema, porque, segundo a Renata, se dependesse dela, não ia descobrir nunca. Então, gente, bora para a próxima história. Essa história, quem nos enviou foi o Guilherme e aconteceu com o avô dele. Diz o Guilherme que o avô, quando era jovem, caiu do cavalo, quebrou a perna feio e, com os recursos ali da época, o osso não colou direito. E o avô ficou com uma perna muito torta e um pouquinho mais curta e sentia dores, né, às vezes naquela perna. E passou a precisar do auxílio de uma bengala para poder caminhar. E nesta época do acontecido, o avô do Guilherme já era casado, já tinha filhos e ainda morava na roça. E ele tinha o hábito de fumar um cigarrinho de palha todo dia à noite. E neste dia, a esposa, os filhos já estavam todos dormindo. Ele saiu, sentou na cadeirinha ali na porta de casa e começou a enrolar seu cigarro. E ele viu, gente, caindo do céu uma luz azul, muito intensa, muito brilhante, e ela caiu atrás do curral ali no meio do mato. E ele falou que não era luz de lanterna, e ela ficava ali piscando devagar, até hipnotizante. E ele ficou ali curioso, queria ir ver, né, mas com a limitação ali da perna, ele não quis, porque vai que precisasse correr, né, então ele ficou sentadinho de longe, só observando. Só que o avô do Guilherme apagou, e ele acordou só de manhãzinha, já amanhecendo, o sol nascendo ali, e a última coisa que ele se lembra foi de ter visto aquela luz azul. E ele viu que a bengala dele caiu bem longe, ele foi se arrastando, só que ele, enquanto se arrastava, ele não sentiu dor. E conseguiu ali pegar a bengala, e com o auxílio da bengala, ele começou a se levantar. Só que, na medida que ele foi se levantando, ele viu que a perna dele estava normal. Ele ficou em pé, viu que estava ali aprumado, deu um passo, deu outro, e ficou andando ali de frente à casa sem acreditar.
E diz o Guilherme que o avô conta que chegou a tirar a calça para ver se não tinha cicatriz, se não tinha um corte, alguma coisa assim do tipo, e não tinha nada. E que a perna do avô estava normal, como se nunca tivesse acontecido um acidente lá atrás, né. E ele ficou ali sem entender e sempre sustentou a história de que a luz do mato curou ele. A avó, o pai, né, os tios do Guilherme sustenta a história do vô. O pai do Guilherme ali tinha uns 10 anos, mais ou menos, na época, e fala que realmente o pai dele foi dormir de um jeito, né, ele foi dormir e o pai estava de um jeito, e quando ele acordou o pai estava normal ali, sem bengala, sem nada, caminhando tranquilo. Ai gente, que coisa boa, né, pelo menos essa luz, curou o avô do Guilherme. Guilherme, adorei a história. E aí, gente, o que que vocês acharam dos relatinhos de hoje? Comenta aqui embaixo o que achou, de qual vocês gostaram mais. Se tiverem um relato e quiser que ele seja contado aqui no canal, envia para o e-mail que vai estar aqui na descrição. Eu vou adorar ler seu e-mail aqui. E, pessoal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar com alguém que curte esse tipo de relato, tá? E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e fui.